queremos convidar à frente para dar início a esta formação o nosso anfitrião, o prefeito de Campinas em exercício, Vanderlei de Almeida. O prefeito em exercício recebe então o subsecretário de Planejamento, ou melhor, subsecretário de Desenvolvimento Urbano da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo, José Polici Neto. Convidamos também para compor a mesa o coordenador da Subsecretaria de Desenvolvimento Urbano, senhor Carlos Alexandre Gomes. Por fim, convidamos também à frente o diretor executivo da Agencam, senhor Elisiário Barbosa. Senhor prefeito e mais autoridades querem tomar assento, por gentileza. Queremos agradecer a todos e a todas pela presença. Nosso secretário municipal, perdão. Convidar à frente nosso secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, ele que é ponto focal da Conferência da Cidade, senhor Marcelo Codutino. Quase que deixa o secretário de fora da mesa. Agora sim, agradecer a todos, a todas pela presença, destacar também a presença da secretária adjunta de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Marcela Pupim. Muito obrigado por estar conosco. Agradecer a todos que vieram de outras cidades para participarem desta conferência, ou melhor, desta formação para a Conferência das Cidades, da Conferência Estadual que está para acontecer. Queremos destacar aqui também a presença do inspetor da Guarda Municipal de Vinhedo, que está conosco, o inspetor Ferragutti, também o subcomandante Morgan. Agradecer também a Valquíria Sonati e todos aqueles que estiveram trabalhando com afinco para que a Conferência das Cidades fosse uma realidade no nosso município e que nós estivéssemos aqui hoje para esta formação tão importante. Neste momento, passo a palavra ao nosso diretor executivo da Agencam, o senhor Elisiário Barbosa. Meu bom dia a todos. Polici. Meu bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui o nosso prefeito em exercício, Polici, Marcelo, o Alexandre e a todos vocês. Que tenhamos um ótimo trabalho nesse dia. Muito obrigado. Muito obrigado, diretor. Passo a palavra, neste momento, ao nosso coordenador da Subsecretaria de Desenvolvimento Urbano, o senhor Carlos Alexandre Gomes, para a sua saudação inicial. Bom dia. Bom dia, é uma satisfação estar aqui de novo em Campinas. Há um pouco mais de 6 meses nós fizemos uma reunião aqui, nesse mesmo espaço, para pedir que os municípios se empenhassem em conseguir fazer o maior número possível de conferências da cidade aqui na região. E um número bastante grande de municípios atendeu esse pedido com todas as dificuldades, com todas as diversidades da realidade que existe em cada município, né? E com uma satisfação a gente vê que foi um trabalho que produziu resultados, estimulou o debate, começou a construir de baixo para cima políticas públicas de uma área que nós somos tão carentes de planejamento. E particularmente com relação a Campinas, acho que era uma conferência que era muito importante para a gente, porque Campinas foi uma cidade que conseguiu vencer 2 grandes desafios. Primeiro desafio de ser uma região metropolitana fora das capitais, que conseguiu se desenvolver, se integrar, né, num grau elevado de integração e complementariedade com as outras cidades. E, de outro lado, também foi uma cidade que conseguiu fazer a transição para a sociedade do conhecimento, né, compreender essa nova realidade e se reestruturar nessa nova economia
com passos muito avançados. Então é uma experiência que é muito importante que a gente compreenda, aprenda e, na medida do cabível, reproduza em outros lugares, né? Pegando os bons casos de Campinas. Não vou me alongar agora, a gente vai ter vários momentos para poder conversar ao longo da manhã, mas então desejar um bom debate, como tem sido até agora, que a gente continue nesse bom debate para que os desafios de desenvolvimento urbano sejam enfrentados por todos nós, cada um na sua área, com seu olhar, com sua ênfase, com seu foco, mas a gente conseguindo integrar um projeto comum, para que a gente possa realmente partilhar um sonho de uma cidade melhor para todos. Muito obrigado, coordenador Alexandre Gomes. Agora nós ouviremos o nosso secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Campinas em ponto focal da Conferência das Cidades, Marcelo Colucci. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos aqui no Salão Vermelho, né, no dia de semana, nesse horário. Mas eu fiz muito questão de ter esse evento aqui em Campinas, porque nós já tivemos um evento semelhante na cidade Americana, onde vários delegados aqui da cidade foram até lá. Mas eu pedi muito ao Polis, falei, Polis, vamos fazer um evento também em Campinas, para quem não pôde ir até a Americana, se deslocar, pudesse vir até aqui e ter essa oportunidade de se capacitar, né, como delegado e para poder levar na nossa conferência estadual as nossas propostas que foram discutidas no dia da Conferência das Cidades. Foram propostas muito interessantes que eu acho que a gente tem que se capacitar para poder apresentar de uma maneira muito clara e efetiva no dia da Conferência Estadual. Gostaria então de agradecer toda a equipe da Secretaria de Planejamento, que está ajudando a gente a organizar desde a Conferência das Cidades aqui no município até esse evento hoje. Agradecer em especial também a Valquíria e a Marcelo aí por toda a dedicação nesse processo. E passar a palavra aqui aos próximos da mesa, para que a gente possa começar o evento e começar a capacitação e que todos possam aproveitar o máximo possível. Obrigado. Obrigado, secretário. Nós queremos destacar que estão presentes, além da cidade de Campinas, a cidade de Americana, Amparo, Engenheiro Coelho, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo. Agora com a palavra o subsecretário de Desenvolvimento Urbano do Estado de São Paulo, Sr. José Polis Neto. Bom dia. Deixa eu aqui cumprimentar o nosso prefeito em exercício, Adão. Obrigado pela recepção, obrigado por estar com a gente. Para a gente é muito importante não só a presença do dirigente da cidade, mas como toda a equipe que contribuiu, colaborou e permitiu não só o encontro no dia de hoje, mas a realização da conferência. Cumprimentar meu amigo Elisiário, que vem conduzindo a nossa agência, enquanto diretor executivo da agência de Campinas, cumprimentar Marcelo Colitini, que não só é nosso secretário, mas o Marcelo também foi o nosso ponto focal e viveu as agruras do sistema oferecido pelo governo federal. Infelizmente a gente sofreu um pouquinho com a plataforma em que a gente lança os dados, né, e a gente traz um extrato de tudo que foi debatido para vocês hoje numa forma de retribuição, né? Para entender o passo que a gente dá hoje, eu preciso muito agradecer à sociedade de Campinas que participou da conferência, por dois motivos essenciais do propósito que é realizar uma conferência. A conferência permite à sociedade, na participação ativa, construir a lógica do ponto que chegamos, até onde chegamos no desenvolvimento da nossa cidade, portanto, na promoção de equidade, no desenvolvimento urbano sustentável, nas regras e ofertas de políticas públicas que, de fato, transformem a cidade. E para a gente tinha um ambiente muito salutar, que era fazer isso antes do processo eleitoral, por uma questão absolutamente objetiva. Ao conferir até onde fomos,
e anunciar onde queremos chegar, a sociedade apresenta para todos aqueles grupos políticos organizados em partidos a fórmula ou onde a cidade é desejada pelo seu morador, de forma que a parte do todo, organizada em partidos, em grupos políticos, apresentariam no processo eleitoral as suas capacidades e competências para atingir o objetivo da cidade sonhada naquele momento conferencial. Foram quase 100 cidades no nosso estado que realizaram esse processo, e a maior delas, Campinas. Então importou muito para a gente, a vinda aqui para trazer um abraço do governador Tarcísio e a gratidão por Campinas ter aceito esse desafio. É verdade que o calendário ficou extremamente apertado, ficou apertado por um processo que a gente viveu quase de hesitação se íamos ou não realizar as conferências por conta da catástrofe climática no Rio Grande do Sul. Quase que foi interrompido o processo. Por sorte, ele não foi interrompido, ele só foi dilatado os prazos. A gente reabre a partir do dia 10 de janeiro a possibilidade daqueles municípios que não realizaram a conferência em 24 realizar em 25. Mas a decisão que a gente tomou foi, ao agradecer os municípios, iniciar um processo de formação dos delegados que começa hoje e termina na nossa Conferência Estadual das Cidades Paulistas no dia 27 e 28 de junho, lá no Memorial da América Latina. Então, o que importa é a gente fortalecer, primeiro, a tônica debatida em cada um dos municípios, dar um enredo regional e metropolitano para esse processo e interagindo com os outros municípios para levar à conferência estadual aquele que é o extrato trazido da sociedade de cada uma das cidades, de forma a reconhecer as políticas públicas que vêm dando certo e, portanto, uma troca de experiência entre os municípios, e aquilo que ainda não deu certo e, portanto, precisa ser trabalhado, se esse recorte se repete em muitos municípios, numa política estadual ou nacional para esse enfrentamento. Então, aqui preciso fazer esse agradecimento particular ao município e aos cidadãos de Campinas que aceitaram esse desafio, a todos aqueles que participaram da organização. Então, citar aqui a Marcela, a Valquíria, toda a equipe da secretaria, o prefeito e equipe que nos ajudaram muito, e reconhecer que muito pode ser compartilhado das experiências de Campinas com diversos municípios. A começar pelo citado aqui pelo Alexandre da cidade do conhecimento, essa transição entre a cidade industrial e a cidade do conhecimento que Campinas conseguiu romper. Talvez seja das cidades da América Latina que tenha conseguido fazer essa transição entre as cidades industriais para as cidades do conhecimento, e muito a gente tem a aprender com isso. E também citar um dos projetos que vem sendo muito desejado por outras regiões, é um projeto da área ambiental, que é o Reconecta. Todos nós sabemos da dificuldade que a própria legislação de parcelamento do solo, ainda a legislação federal no isolamento de áreas verdes foi constituindo, e a gente sabe muito bem que uma área verde isolada tende ao seu esgotamento, né? A ausência de relações com a fauna, a flora entre áreas verdes tende ao seu próprio esgotamento. Então, quanto mais a gente isola áreas verdes, mais a gente tende a perdê-las. Quanto a gente mais as reconecta, mais elas ganham trocas e ganham vida. E para salvar a cidade, frente às mudanças do clima, a gente vai precisar aprender muito com os processos de reconexão de áreas verdes, e Campinas tem sido premiado nacional e internacionalmente com o projeto Reconecta, que a gente compreende que é o grande investimento que devemos fazer para o próximo período, exatamente para preparar as cidades para as mudanças do clima, cidades 2 graus a mais, 3 graus a mais, que já vem sendo sentido por todos. Mas, para finalizar, quem sente mais? População de menor renda. Então, se a gente já estava provocado a trabalhar com produção de equidade nos espaços urbanos, agora isso é mais urgente, mais emergente, porque se as mudanças do clima aí estão, elas agravam as distâncias daqueles que tudo têm para aqueles que pouco ou nada têm. Então, o nosso trabalho junto às comunidades de menor renda, neste momento das cidades mais 2 ou mais 3 graus,
nos obriga não só a termos foco para eles, mas termos uma ação de urgência e emergência, porque quando as catástrofes climáticas vêm, elas acabam por abalar exatamente as nossas comunidades mais carentes, seja por questões hidrológicas, seja por questões geológicas, geotécnicas, mas são eles aqueles que são mais vulneráveis. E o nosso enfrentamento, determinação do governador Tarcísio, tem que ser exatamente aqueles que estão no risco. No caso aqui, risco 3, risco 4, risco hidrológico, geológico e assim por diante. Então esse é o trabalho que a gente vai desempenhar no dia de hoje, mas insisto, a determinação do governador Tarcísio foi vir a Campinas agradecer os dirigentes políticos por ter aceitado o desafio e a sociedade por ter participado ativamente. Então, que a gente tenha uma boa jornada e, prefeito Vadão, muito obrigado. Eu transmito o nosso abraço ao prefeito e a toda a equipe que nos ajudou nesse processo. Senhor subsecretário, muito obrigado. Quero informá-los que no hall de entrada foram afixadas folhas impressas com o QR Code para que todos possam fazer a inscrição nesta formação. Então, aqueles que ainda não fizeram, por gentileza, esse procedimento é extremamente importante. Logo na sequência, os senhores e as senhoras poderão ir até o hall de entrada e, com o aparelho de telefone celular, mirarem no QR Code para cumprir essa inscrição tão importante. Agora, só destacar que é importante preencher o QR Code, porque é com ele que a gente vai fazer os contatos das fases seguintes, fazer alguns questionários de avaliação, informar de outras atividades, né? Então, por favor, muito importante preencher. Mais um destaque, então, do nosso coordenador para a importância deste registro. Agora, senhoras e senhores, com a palavra, o prefeito de Campinas, em exercício, Vanderlei de Almeida. Bom dia a todas, bom dia a todos. Queria cumprimentar, agradecer por estar aqui em Campinas mais uma vez, o amigo José Policy, ele que tem, através da sua secretaria, sido parceiro da cidade de Campinas. Campinas conseguiu aí nos últimos anos diria que um relativo sucesso na área habitacional, fruto de uma parceria de todas as esferas de poder, né? O município fazendo a sua parte, o Estado contribuindo com Casa Paulista, o governo federal contribuindo com Minha Casa Minha Vida, e a gente tem conseguido, através dos feirões, em parceria com o mercado imobiliário, ofertar moradias de qualidade e em condição acessível para a população, sobretudo a população mais carente da nossa cidade, e a Secretaria do Policy tem sido parceira da cidade de Campinas. Estendeu os cumprimentos através do Policy ao governo do Estado de São Paulo, o governador Tarcísio, que tem sido também muito presente e muito parceiro da cidade de Campinas. Então, leve aí os nossos agradecimentos, Policy, ao governador. Queria cumprimentar aqui o amigo, colega, secretário, Marcelo Colutini, nosso secretário de Desenvolvimento e Planejamento Urbano, cumprimentar a Marcela, nossa secretária adjunta, estender os cumprimentos e agradecimentos ao Marcão e à Valquíria, que são da Secretaria de Relações Institucionais, que ajudam aí nessa interface com os conselhos da nossa cidade. Acho que participou e ajudou aí na organização da conferência. Um cumprimento ao Alexandre Gomes, que coordena todo esse trabalho, ao Elisiário Barbosa, da AGECamp, e por último, cumprimento a todos os conselheiros que foram escolhidos aí na conferência, né, dar boas-vindas a Campinas, aos conselheiros da região que foram citados aqui, as cidades aqui representadas. Sejam bem-vindos a Campinas, e um cumprimento e um agradecimento especial aos conselheiros de Campinas. Campinas, Policy, hoje eu posso errar o número aqui, mas vou falar por aproximação. Nós temos mais de 30 conselhos ativos na nossa cidade, em todas as áreas, porque a gente tem, o prefeito Dário tem a dimensão que a gestão da cidade, o planejamento de uma cidade, do tamanho da nossa, da envergadura da nossa, não vai ser feito somente pela mão dos gestores.
é importante a gente dar voz, né, à sociedade, e os conselhos têm sido esse ambiente. Então, cumprimento aqui ao amigo Ari Fernandes, que é militante aí do planejamento urbano das cidades há muito tempo. Uma alegria rever o Ari aqui atuando, sempre como alguém que não só tem conhecimento técnico, mas tem a disposição militar. E, lógico, né, agradecer, porque toda essa participação, toda essa militância, ela é feita de maneira voluntária. São pessoas que, de maneira voluntária, querem, né, uma cidade melhor, uma cidade mais organizada, mais planejada. Em nome da administração da área, fica aqui os nossos agradecimentos a todos os nossos conselheiros. Dizer que é uma alegria para mim estar aqui hoje, né, representando o município de Campinas. Faço isso na ausência do nosso prefeito. O prefeito está lá no Azerbaijão, na cidade de Baku, participando da conferência lá da COP29, Conferência Mundial do Clima, debatendo temas semelhantes ao que vocês vão discutir aqui agora, os desafios, né, da gestão dos governos em todas as esferas, em todo o mundo, que é o desafio da gente ofertar uma cidade melhor, em condições ambientais melhores, à nossa população. E os desafios das mudanças climáticas têm sido cada vez mais desafiadores, e é importante a gente ter fóruns que nem esse aqui para buscar, né, coletar as contribuições do pensamento das cidades, do pensamento do Estado. É uma alegria ouvir aqui do Policy que Campinas é referência, que Campinas realizou a melhor e a maior conferência de todas do Estado de São Paulo, o que reforça aí a nossa característica de cidade participativa em todas as esferas. Dizer que é uma alegria recebê-lo aqui de novo, Policy. Você que tem, não sei se é de conhecimento de todo mundo, mas o Policy tem uma história ligada à cidade de Campinas. O pai do Policy foi secretário municipal aqui em Campinas na década de 90, e eu tive a alegria e a satisfação de conhecê-lo, de conviver com ele, de militar com ele por um período, e agora, mais de 3 décadas depois, tenho a alegria de dividir contigo também mais uma mesa de trabalho. Então, seja sempre muito bem-vindo a Campinas, sejam bem-vindos todos os conselheiros das outras cidades. Um bom debate, um bom evento, uma boa qualificação, para que a gente possa, na conferência estadual, fazer valer aí o que foi debatido aqui em Campinas, para que a gente chegue lá na conferência nacional e possa dar nossa contribuição para que as cidades, não só Campinas, mas todas as cidades do estado de São Paulo e do Brasil, sejam melhores depois da intervenção de vocês. Muito obrigado, bom evento a todos. Obrigado, prefeito. Neste momento, com exceção do subsecretário estadual, gostaria de convidar as autoridades a tomarem assento na primeira fileira de cadeiras deste auditório, porque nós daremos continuidade à programação desta formação de delegados da 7ª Conferência Estadual das Cidades Paulistas. Temos a honra de convidar o subsecretário de Desenvolvimento Urbano do Estado de São Paulo, José Policy Neto, para a palestra intitulada Perspectiva do Desenvolvimento Urbano de São Paulo. Deixa eu ficar mais pertinho de vocês, agradecer todos os nossos delegados que estão aqui com a gente. A gente tem delegados além de Campinas, a gente já tem aqui o Mário Roberto, lá de Mogi, de Valinhos, Joélio Bortoleto, Vinhedo, a gente tem o Giovanni, obrigado, Giovanni, que está aí com a gente, Sumaré, o Eduardo Jamal. Então a gente já tem delegados eleitos de 4 municípios presentes com a gente, e temos delegados que já participaram da primeira formação, o Fábio Leandro, lá de Vinhedo, que retomam o diálogo com a gente, e o Zé Antônio Picelli, que também lá de Sumaré também está com a gente. Então agradecer o pessoal que teve sexta-feira da semana anterior à passada, né, quando a gente esteve lá em Americana, né, em Americana. Agradecer a equipe de Americana que nos recebeu. O Colutini foi muito preciso, ele falou o seguinte: Policy,
Eu vou para a Americana, mas eu quero te receber aqui para você fazer a mesma formação para os nossos delegados, e eu preciso contar para os nossos colegas delegados que essa liberdade que a gente tem com Campinas foi construída com trabalho e dedicação. Então, a gente vem aqui porque nesses 2 anos das nossas gestões juntos, tudo que a gente precisou de Campinas para fortalecer o desenvolvimento do nosso estado, Campinas não faltou. Então, se tem algo que tem estado na rotina do governador Tarcísio, nas exigências que ele nos impõe, é não deixar ninguém para trás. A gente viveu no comecinho da gestão, e vocês vão lembrar muito bem disso, ainda no começo de fevereiro, no sábado de carnaval, a gente teve uma chuva recorde no litoral norte, em que infelizmente 65 irmãos nossos nos deixaram. A maior parte deles estavam na Vila Saí, na praia da Barra do Saí, praia nobre do nosso litoral norte, mas que as chuvas só atingiram o sertão. Então foram as famílias de baixa renda que estavam na encosta da Serra do Mar, que infelizmente não sobreviveram àquela chuva de quase 750 milímetros em 12 horas. E eu lembro como se fosse hoje, na manhã do domingo, a nossa equipe inteirinha da habitação e do desenvolvimento urbano já estava com o governador lá em São Sebastião. As rodovias que davam acesso ao epicentro da chuva bloqueadas, era só helicóptero que conseguia chegar, a chuva não cessava, e naquele momento o governador anunciou que a gente entregaria em no máximo 1 ano uma unidade habitacional para cada uma das famílias que tinham perdido tudo, mas paralelamente a isso a gente teria uma obrigação junto à população do nosso estado, que era ter um sistema de controle e monitoramento destas áreas suscetíveis. Então, o que a gente traz hoje na capacitação para vocês é o resultado de parte dos debates que foram realizados em quase 100 cidades. Então, o que a gente fez foi fazer uma leitura dos documentos e parte dos debates, permitindo que a gente agregasse preocupações que o conjunto dos nossos participantes da conferência, que os nossos conferencistas apresentaram, de forma a iniciar um processo de formação à luz do que foi debatido. Então, vocês fiquem completamente à vontade para participar. Então, na hora que apresentar alguma coisa que gere alguma dúvida ou desejo de uma contribuição, é para fazê-la, tanto no questionamento como nas contribuições. Esse trabalho, ele foi um trabalho de garimpo, porque o sistema do Reduz não abriu ainda todo o material que foi postado pelos municípios, porque como as conferências municipais não foram concluídas, vão ser concluídas em abril, a tendência é que o Reduz abra ela só em abril, quando a gente concluir aqueles que não fizeram, mas a gente preferiu baixar todos estes documentos individualmente, fazer uma leitura desses documentos para permitir esta formação nossa, que vai ser paralela à realização da Conferência dos Municípios que não realizaram. E a cada momento que os municípios vão realizando as suas, eles vão sendo incorporados ao nosso processo de formação. Hoje a gente faz um primeiro diálogo com vocês, ele não vai parar aqui, por isso o Alexandre falou da importância do preenchimento do QR Code, porque ele é a forma com que a gente vai se relacionar individualmente com os nossos delegados e vai fazer com que vocês se relacionem com outros delegados. Sempre lembrando, os delegados são eleitos por segmento, a gente quer interação entre os segmentos exatamente para ter essa diversidade de opiniões sobre diversos assuntos que foram tratados na conferência, mas a gente tem que chegar na conferência estadual com uma visão do estado como um todo, para que a gente saia fortalecido e elegendo os nossos delegados para a conferência estadual, mas federal, nacional, não só por eleger,
mas por conseguir carregar para a Conferência Nacional temas, tópicos e contribuições verdadeiras ao debate nacional, sejam das políticas públicas que o Estado tem a oferecer a outros estados e municípios, sejam ausências de políticas públicas que são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Então é um pouco disso que a gente vai trabalhar aqui com vocês. A gente sempre faz questão quando a gente apresenta a nossa conferência, a gente sempre traz essa questão de como a gente vai fazer os nossos processos de integração a partir da participação da sociedade. Então, tem um ato aqui de recuperação da importância da governança participativa. Então, tem algo que é fundamental, que é o restabelecimento de relações que ao longo do tempo foram se perdendo, os nossos conselhos e as nossas conferências foram perdendo um pouco a sua energia nos últimos anos, e a gente está tentando de fato resgatar algo que é absolutamente essencial na democracia participativa, que é a oferta a partir do cidadão da sua percepção. Não é só de 2 em 2 anos dentro dos processos democráticos e eleitorais, mas é significativamente a partir de uma capacidade de escuta e de interação do cidadão com os seus gestores locais, estaduais e nacionais, que de fato a gente pode fazer uma diferença. Então, para a gente importa muito o sistema de planejamento com participação da sociedade, e, sem dúvida nenhuma, os PDUIs têm um entrelace muito importante com aquilo que os municípios realizam, que são os planos diretores locais. E eles podem ser materializados, na nossa opinião, e de muito do que a gente escutou da leitura dos documentos de vocês, da transformação daquilo que são os planos de governo, os programas de governo submetidos ao Tribunal Regional Eleitoral, em planos de metas que sejam mais tangíveis à sociedade. A gente tem instrumentos de planejamento que são muito herméticos, é quase para especialistas. Então, os planos plurianuais que trabalham com os macroinvestimentos, as leis de diretrizes orçamentárias que fazem um recorte desses 4 anos para um ano, depois as leis, as LOAs, as leis orçamentárias anuais, mas eles são herméticos à sociedade. A sociedade olha para aquele emaranhado de números, códigos, rubricas e não consegue entender se a vaga que falta de creche para o seu filho vai ser ofertada naqueles 2 primeiros anos daquela gestão ou não acontecerá. Então, traduzir... Sim? Pode, não sei. Só fala o seu nome. Meu nome é Ernestina Oliveira, eu sou representante das ONGs, como delegado. Se fez a menção ao PDUI, que eu acho muito importante. E eu gostaria de saber informações sobre em que pé está o PDUI da região metropolitana de Campinas, que me parece que está na Assembleia ainda, eu não sei. Gostaria dessa informação. Os PDUI do Estado tiveram questionamento do Ministério Público por ausência da participação da sociedade na deliberação deles. Então, existe um constrangimento do ponto de vista da sua aprovação, que, infelizmente, os nossos conselhos de desenvolvimento que foram criados ao longo dos últimos 20 anos não trouxeram para dentro dele as inovações